Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que a Tua palavra seja viva, eficaz e transformadora sobre o nosso coração e a nossa mente nesse momento. Por isso eu te peço que tudo que nós falarmos, pensarmos, ouvirmos e meditarmos seja do Teu agrado nesse momento. Que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho transforma a vida das pessoas. Ouvir as boas novas transforma a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Jesus Cristo veio até nós, o Deus que se encarnou como homem. Ele veio até nós para nos trazer a maior de todas as notícias, que há solução para o pecado da humanidade. Ele é o nosso Salvador. Se Cristo somente nos desse a salvação, se Ele falasse assim: olha, a única coisa que eu vou dar para vocês é um único pedido, eu posso te dar a salvação, você aceita? Se Ele fizesse isso, já estava de bom tamanho para todos nós, já estava muito bom. Afinal de contas, quem de nós merece tão grande amor? Quem de nós merece um cuidado tão grande da parte de Deus? Deus não só nos enviou um recado falando: eu quero falar para vocês qual é o caminho que traz vocês até mim. Não, Cristo é o caminho. Ele veio e mostrou: eu sou o caminho. Deus não mandou um recado assim: olha, eu quero mostrar para vocês onde é a porta dos céus. Não, Cristo veio até nós e Ele é a porta. Não é isso que Ele fala? Eu sou a porta. Cristo, meus irmãos, é a solução perfeita do maior de todos os problemas da humanidade, que é a queda. Por causa disso que nós, domingo após domingo, nos reunimos como comunidade e separamos um momento da nossa vida para celebrar. Por toda a eternidade tu serás adorado, grande Deus. Por isso que nós nos ajuntamos semana após semana para celebrar, agradecidos a obra que o Senhor Jesus já fez. Ele já nos trouxe a salvação. Só que além disso, meus irmãos, Ele cuida e promete cuidar, e já cuidou ao longo da história e cuidará até a consumação dos séculos
de todas as outras nossas necessidades. Meu irmão, a minha palavra aqui nesta noite é para te lembrar que não é só a salvação que Ele nos deu. Se Ele já fez isso, diz a palavra de Deus, Ele então nos dará com isso todas as demais coisas. Todas as demais coisas. Esse texto que nós acabamos de ler aqui do Evangelho de Mateus é uma passagem, o capítulo 8 de Mateus é pós-sermão do monte, aquele longo sermão que Cristo pronunciou ali no monte, na montanha, relatados no capítulo 5, 6 e 7. Quando ele termina o sermão, as pessoas ficam maravilhadas e elas dizem assim: ele fala como quem tem autoridade. Ele não está falando de uma coisa desconhecida, ele sabe o que ele está falando. Ele fala das coisas de Deus e ele sabe o que ele está falando. Quando ele desce do monte, o capítulo 8 narra uma série de curas que começam a ser realizadas na vida das pessoas. Porque Cristo não prometeu lá no Sermão do Monte para a gente não se preocupar. Ele não fala assim: não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com aquilo que vocês devem vestir, não se preocupem com aquilo que vocês devem comer, não se preocupem, os passarinhos não plantam e comem, os lírios do campo, eles num dia se secam e eles têm uma beleza extraordinária. E aí Jesus Cristo fala para os discípulos: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, tem um primeiro lugar nas nossas vidas. A vida do cristão tem alguém que é melhor do que os outros, tem alguma coisa que tem mais sentido. Nós somos desafiados por Deus para colocarmos Ele e as coisas dele em primeiro lugar na nossa vida. Talvez seja essa a grande falha do cristão do século 21. Talvez seja essa a grande dificuldade que nós temos. Nós gostamos de Deus, nós falamos de Deus, nós pensamos sobre Deus, nós participamos das coisas de Deus, mas será que elas são prioritárias em nossas vidas? Responda aí dentro do seu coração sinceramente. Meu irmão, Deus é tudo em todas as coisas da sua vida. E Ele promete que quando nós buscamos o seu bem e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele desce do monte e Ele começa a colocar isso em prática. Na terça-feira nós tivemos uma meditação aqui na nossa reunião de oração, naquele texto de Apocalipse, capítulo 1, que fala ali: bem-aventurados aqueles que ouvem e leem as coisas dessa profecia e as guardam, no sentido de colocar em prática aquilo que elas ouvem e aquilo que elas leem. Meus irmãos, Jesus começa a colocar em prática cada um dos ensinos que Ele propõe aos seus discípulos. E aquilo que acontece, e a transformação da vida das pessoas. Meus irmãos, aquilo que Cristo fala para nós transforma a nossa vida. Olha o que começa aqui no capítulo 8. Olha aí para a sua Bíblia, lá em negrito: a cura de um leproso. Quando Jesus desce do monte, grandes multidões o cercam, e um leproso diz assim para ele, depois que o adora: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem deve ter ouvido os ensinos de Jesus, e ele falou assim: eu creio, eu quero. E aí ele fala para Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estende a sua mão, toca nele. Ninguém tocava em leproso. Jesus toca no leproso e diz: eu quero. Fica limpo. E aquele homem fica limpo. E Jesus diz assim: vai lá,
vai lá e entrega a tua oferta para Deus. O texto segue, o capítulo 8 narra depois a cura do criado de um centurião. O centurião, que era um soldado romano, chega para Jesus quando ele entra em Cafarnaum e ele implora: Senhor, o meu criado, olha aí no versículo 6, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus diz: eu irei curá-lo, eu irei curá-lo. Aí aquele centurião diz assim, versículo 8: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião olha para Jesus e fala assim: qualquer ordem que alguém superior me der, eu cumpro. Então me dê uma ordem, Jesus, e o meu servo será curado. E Jesus dá uma ordem para ele, diz assim: vai lá. Ele volta para sua casa, e na mesma hora o servo foi curado. Olha lá o que diz agora sobre a cura da sogra de Pedro, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Meus irmãos, o ensino de Cristo não é vazio. Cristo não fala de coisas aleatórias para mover o coração das pessoas. Cristo é a prova clara de que Deus se importa com a humanidade. Deus se importa com as nossas necessidades. Deus se importa com as nossas dores. Deus se importa com as nossas doenças. Deus se importa com as coisas que afligem o nosso coração. Deus se importa com isso. Aí nós chegamos aqui no texto que nós lemos para a nossa meditação. Quando chegou a tarde, as pessoas trouxeram endemoniados, pessoas que sofriam, e colocaram diante de Jesus. Esse momento, meus irmãos, nos mostra a ampliação do poder de Cristo sobre as diversas necessidades. Cristo não tem poder somente para curar enfermidade física. Cristo tem poder para curar doenças espirituais, doenças emocionais, doenças sentimentais, situações que não são apenas problemas do corpo, mas relacionadas a toda a vida das pessoas. O endemoniado não é uma doença física. É uma doença física? Não. A pessoa endemoniada, ela sofre dentro dela, nas emoções, nas percepções, nas ações. Então, quando as pessoas veem Cristo curando pessoas e transformando a vida das pessoas, as mais diversas situações são colocadas diante dele. E quando Cristo vê aquelas pessoas, diz o texto que somente pela palavra, meramente pela palavra, ele expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Eu quero te dizer, meu irmão presbiteriano, você não precisa pisar numa igreja diferente da sua para Cristo curar as suas enfermidades e as suas necessidades, porque Ele já nos deu a sua palavra. A sua palavra não é pouca coisa, não. Cristo usou a palavra para libertar as pessoas dos demônios e libertar as pessoas das suas doenças. Se Cristo usou a palavra,
Por que nós precisamos fazer alguma coisa diferente disso? Pela sua palavra. E olha o que o texto diz: meramente, no sentido de que ele não fez mais nada a não ser curar e libertar as pessoas pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva. E pela palavra, esse texto diz que ele foi até Isaías 53, um texto muito famoso no Antigo Testamento. E ele interpreta da seguinte maneira: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu quero trazer algo bem prático aqui para você, bem prático aqui nesta noite. Meu irmão, pela palavra de Deus, por aquilo que você crê, revelado nas Escrituras, pela fé que você tem no seu Deus, ao longo da sua história, crendo nele, crendo no seu poder, crendo que ele pode transformar qualquer realidade de vida. Quais são as suas necessidades que você deveria colocar diante do Senhor aqui nesta noite? Quais são? Todos nós, ou temos necessidades pessoais, ou temos alguém querido, um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, com as suas necessidades. Deus é poderoso, meus irmãos, para transformar a vida das pessoas. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Deus é poderoso para transformar aquela situação que parece o ponto final, em apenas algo que se passou, foi transformado, foi renovado. Isaías, o profeta escolhido aqui, narra o sofrimento do servo sofredor no capítulo 53. Isaías vê aquele servo e ele diz: ele será traspassado pelas nossas iniquidades, moído, oprimido, afligido. Nós olharemos para ele e consideraremos: como sofre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos machucados, pelas enfermidades, nós seremos sarados. Meu irmão, Mateus narra o Evangelho sendo cumprido na vida das pessoas. Depois de um longo sermão, as pessoas poderiam ter voltado para casa dizendo assim: que legal, semana que vem a gente volta aqui para ouvir mais alguma coisa. Mas existem necessidades que não podem ser colocadas para amanhã. Existem lutas e aflições que nos machucam, nos marcam, nos moem hoje. O leproso, o criado do centurião acamado, travado, a sogra do Pedro, os endemoniados e tantos outros doentes que foram trazidos para Jesus, foram curados e transformados por ele. Meu irmão, não sei você, mas eu creio que o mesmo Jesus de ontem é o de hoje. Amém. Eu creio que o mesmo Jesus que tira demônios das pessoas é o que tira demônio das pessoas hoje. Eu creio que o mesmo Jesus que curou pessoas no passado é o mesmo Jesus que cura pessoas hoje. Eu creio que o mesmo Jesus que toca na vida das pessoas com as suas mãos é o mesmo Jesus que hoje nos toca pelo seu poder. E as nossas necessidades
as nossas doenças, as nossas aflições, doenças do corpo, doenças do espírito, doenças da alma, das emoções, são curadas. Meu desafio para você aqui nesta noite é fazer uma oração igual desse homem aqui leproso. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, eu quero ser curado. Se o Senhor quiser, cure. Eu gostaria que você fizesse uma oração talvez igual este centurião. Senhor Jesus, eu tenho alguém muito mal dentro da minha casa, e eu desejo que o Senhor envie uma ordem neste momento, para curar aquela pessoa que hoje eu não posso fazer nada, mas que pelo teu poder tu podes, Senhor. Ou você pode fazer igual aqui a sogra do Pedro, simplesmente Jesus olhar para ela, e Jesus perceber que ela necessitava ser curada, e foi curada pelas suas mãos. Meu irmão, o Evangelho de Jesus não é uma teoria vazia, ele é o poder de Deus. Jesus veio até nós e cuidou de todas as nossas necessidades, e continua cuidando de todas as nossas necessidades. Continua. Não preciso trazer um curandeiro para vir aqui, meus irmãos, e fazer isso, porque Cristo simplesmente pela sua palavra libertou e curou as pessoas, simplesmente pela sua palavra. Eu gostaria que você neste momento visualizasse, pensasse, se Cristo estivesse aqui corporalmente, porque eu creio que Ele está aqui espiritualmente, se Cristo estivesse aqui neste lugar que eu estou, e você pudesse vir até Ele aqui neste lugar e falasse: Senhor, neste momento eu preciso disso, alguém que eu amo precisa disso, eu peço a tua intervenção sobre esta causa que me parece impossível, muito difícil, muito dolorosa, toca com as tuas mãos sobre esta minha necessidade. Meu irmão, você teria alguma coisa para apresentar ao Senhor aqui neste momento? Eu quero te dizer, Ele está aqui, e Ele ouve a sua oração, e Ele pode tocar as suas necessidades e transformar aquilo que parece impossível aos seus olhos. Eu creio nisso, eu creio que Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.